É, meu amigo, minha amiga, eu sei que você tá bravo, e com razão. Seja bem-vindo a mais um pós-jogo do Torcida Boliviana, o nosso canal que nós fazemos aqui com todo carinho e dedicação para servir bem e servir sempre a torcida mais popular do estado do Maranhão. Eu me chamo Matheus Soares e mais uma vez faço-me presente em mais um pós-jogo, mas dessa vez com um pouco mais de raiva e ódio no coração. Brincadeiras à parte, realmente é um resultado que deixa a gente bastante chateado por ser uma briga direta pelas posições de cima da tabela. E aí quem pensa em acesso, quem pensa em título realmente não pode deixar pontos como esse escaparem. Mas, deixando de lado esse clima de pós-jogo mesmo, né, de estar de cabeça quente, de estar um pouco chateado, pensando racionalmente, realmente era um resultado que, de certo modo, tinha uma porcentagem de naturalismo, né? Por quê? Porque o América Mineiro não é vice-líder à toa, né? E o Sampaio, mesmo sendo terceiro colocado, tendo um bom resultado fora de casa, e aí você tem 12 jogos de invencibilidade, ou seja, 12 jogos pontuando fora de casa, o América Mineiro é um time muito forte, muito bem encaixado. O Lisca faz um grande trabalho, mesmo não estando à beira de campo hoje, por suspensão, o América mostrou porque é um time muito bem qualificado, tem boas peças de reposição e uma estratégia de jogo muito interessante. E aí eu começo falando sobre o jogo nesse ponto-chave, que foi a estratégia de jogo, principalmente no meio-campo. O Sampaio não mudou o padrão de jogo. É 4-4-2, duas linhas de 4 e dois atacantes na frente sem a bola. E aí quando o Sampaio tem a bola, consegue atacar 3 atacantes na frente. E não ter essa mudança, ter essa constância o tempo todo dentro do campeonato, você acaba deixando o Sampaio mais fácil de ser marcado. Os adversários já conseguem ter uma leitura de jogo maior do Sampaio. E foi o que o América Mineiro fez. O América Mineiro povoou melhor o meio-campo, tinha mais jogadores no meio-campo e com isso tinha mais posse de bola em determinados momentos da partida. E são dois momentos chave da partida que acabamos perdendo, né? Acabamos cometendo falhas, onde o América consegue ter a posse de bola, pressionar o Sampaio lá em cima, sair em velocidade e achar os seus gols. E aí eu chego ao primeiro tópico da partida, que é a partida muito ruim dos dois laterais do Sampaio hoje. O Marlon pelo lado esquerdo e o Luiz Gustavo pelo lado direito. Porque logo aos 4 minutos, o João Paulo, lateral esquerdo do América, cruza uma bola na área e o Marlon mete a mão na bola. E aí você que é jogador profissional de futebol, com todo respeito, mas um time que está brigando por acesso, um time que está brigando por título talvez, que briga nas cabeças, que briga na parte de cima da tabela, um time tão bem encaixado, não pode cometer um erro desses, né? O Marlon subiu com a mão levantada, foi um pênalti claríssimo, muito bem marcado, e que o Marcelo Toscano bateu com muita categoria, né? Realmente o Gustavo não teve chance de defesa naquela bola. Naquele momento, o América tinha a marcação muito bem encaixada, conseguia engolir o Sampaio não tinha saída de bola. E a marcação do Sampaio só encaixa, e aí o Sampaio consegue equilibrar a partir dos 20 minutos. Então são quase 16 minutos com pressão do América, bola na área, mais finalizações, até que o Caio Dantas consegue fazer um golaço, né, driblando 4 jogadores, sendo cercado por 4 jogadores, acerta um lindo chute e consegue empatar o jogo. Até ali o Sampaio consegue equilibrar o jogo. Só que aí vem o segundo ponto-chave da partida, que é o início do segundo tempo. Quando o Luiz Gustavo sobe demais, acaba deixando as costas abertas e aí o América encontra o seu gol, o segundo gol e o gol da vitória. E aí é um defeito que tem acontecido muito, e eu já tinha criticado isso. Na partida contra o Figueirense nós tomamos um gol da mesma forma. Em outras partidas o Luiz Gustavo sobe demais e não consegue voltar com a mesma velocidade. Deixa o sistema defensivo do Sampaio muito desguarnecido. E aí algum jogador precisa sair para fazer a cobertura dele, e aí já deixa um espaço. E esses espaços foram fundamentais para o Sampaio não conseguir jogar hoje. E aí eu chego em outro aspecto da partida, que foi o meio-campo nulo do Sampaio. Léo Costa mais uma vez conseguiu fazer uma partida muito discreta. O Vinícius Quis jogando sozinho, tentando armar, tentando marcar. E o Marcinho novamente também fez uma partida discreta porque foi bem marcado. E aí preciso parabenizar o América Mineiro por conseguir marcar jogadores-chave do Sampaio na partida. O Caio Dantas vinha sendo muito bem marcado, Marcinho foi muito bem marcado, quando o Pimentinha entra na partida ele também é muito bem marcado. E aí o Sampaio perde criatividade. E aí é outro aspecto que eu tinha colocado. O Sampaio pouquíssimo criativo, não consegue criar chances, não consegue ser reativo.
quando toma os gols, só no primeiro gol, que depois tenta equilibrar aos poucos a partida, e aí o Caio Dantas faz o gol, mas depois o Sampaio não consegue atacar. E aí eu já puxo para as estatísticas. Quer dizer, o Sampaio teve 55 contra 45% de posse de bola, 10% a mais. Por quê? Porque o América recua no fim do segundo tempo, tentando segurar o resultado. As finalizações, o América teve o dobro do que o Sampaio, 14-7. Dessas 7 do Sampaio, só 2 foram no gol e nenhuma chance clara de gol. Quer dizer, só teve o lance do Caio Dantas e outra bola. Um time que briga por acesso, um time que tem uma partida, um confronto direto contra um adversário como o América Mineiro, você não pode só criar 2 chances, aliás, 2 finalizações do gol, nenhuma chance clara de gol. Foi um Sampaio pouquíssimo reativo, pouquíssimo criativo. E isso me chateia bastante, porque você tem jogadores de qualidade. Lógico que nem todo tempo você vai ter as peças de reposições certas, você nem todo tempo vai ter uma partida perfeita, nem todas as partidas vai dar para ganhar. Mas realmente me chateia o Sampaio ter tempo para estudar o América Mineiro e não perceber que isso era uma opção clara. Não ter uma mudança de padrão de jogo, não ter uma mudança de formação. Você não consegue ter o efeito surpresa no adversário. E aí você fica facilmente marcado. E foi o que aconteceu na noite de hoje. Não dá para fugir muito disso. Além das falhas individuais, claramente, nos lances dos 2 gols, era um Sampaio que, se não tivesse feito o gol com o Caio Dantas, teria saído na noite de hoje sem fazer o gol. Talvez tivesse saído num 0-0. E isso me chateia bastante, porque se o Sampaio não tivesse tido falhas individuais, tivesse sido um pouco mais atento na partida, poderia ter trazido esse empate. E seria um empate fundamental, um resultado muito importante. Mas infelizmente não conseguimos, né? O América fez uma partida muito boa e encontrou um Sampaio pouco criativo. E foi o que aconteceu no Sampaio CRB. O Sampaio, uma partida muito boa, uma marcação muito encaixada, muito dominante, encontrou um CRB pouquíssimo criativo. E deu no que deu. O Sampaio não conseguiu achar o gol, porque o Caio Dantas realmente vive uma fase iluminada. É um artilheiro nato. Consegue achar um golaço, mas que não foi suficiente para o Sampaio conseguir trazer o empate. Como eu falava sobre o meio-campo, tem mais outro dado interessante. 17-5 em desarmes. Você percebe que a marcação do América estava tão bem encaixada que o Sampaio não conseguia dar 3, 4 passes em sequência. Isso dificulta muito. Você ter a posse de bola, mas não conseguir dar mais do que 3, 4 passes em sequência. Você não consegue construir as jogadas. A bola não chegou no Roney, a bola não chegou no Pimentinha quando ele entrou. E aí é o último aspecto que eu queria citar. As mexidas mal executadas. Porque o Pimentinha entra na partida no lugar do Tavares e o Roney permanece cansado. Porque corria para tentar reorganizar a marcação. Vinha no meio campo acompanhando a lateral do América Mineiro. E aí não adianta. Tinha o Gustavo Ramos no banco. Se você está perdendo, por mais que o jogador não viva a grande fase, mas precisa acreditar. Precisa acreditar no que você tem no elenco. Precisa acreditar no material humano que você tem. E aí demorou a mexer demais o Condé. E aí quando mexeu, o Gustavo Ramos até tentou, criou algumas jogadas, mas nada que fosse muito capaz de achar o empate. Né? Então fica aí essa lição de que o Sampaio precisa entrar mais focado em algumas partidas, principalmente no início de cada tempo. Né? Entrar mais ligado, não falhar tanto, não ter tantas falhas individuais bobas. O Sampaio perdeu muitos pontos nessa Série B por conta de falhas individuais. E já estamos na 27ª rodada de 38. A reta final está batendo na porta. E se a gente quer continuar com esse sonho, se a gente quer buscar esse sonho, se nós queremos realmente chegar à Série A, porque ficar na Série B já conseguimos, era o primeiro objetivo, então vamos correr atrás do sonho. Eu sei que dá, nós temos um time muito bom, nós temos um time unido, nós temos um elenco que tem uma capacidade cooperativa muito grande, com um bom treinador. Então precisa agora o time se reorganizar individualmente para que esses valores individuais consigam funcionar perfeitamente e precisamente dentro de grandes partidas como essas. Era isso que eu tinha para falar na noite de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe com quem você puder. Se você não gostou, deixe seu dislike, comente o que você não concordou aqui nos comentários. Mas, por favor, ajude-nos a crescer, Ajude-nos a crescer, compartilhe o nosso conteúdo, consuma o nosso conteúdo e até a próxima. Forte abraço!